No podcast de hoje da Vamos Bater um Papo, eu converso com Júnior Pires. O Júnior tem 41 anos, é design educacional e nós batemos um papo muito importante sobre o dia de hoje. Hoje, 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTIQA+. E ele vai nos explicar, no mundo de hoje, por que a importância desse dia. Vem bater um papo conosco. Bem-vindos ao podcast da Vamos Bater um Papo. Se você gosta do nosso podcast, deixa seu like, curte, se inscreve. E hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E eu vou conversar com uma pessoa muito especial, o Júnior Pires. Ele é design educacional, ele tem 41 anos e não é por nada, não. Ele é moreno alto, bonito, sensual, solução dos seus problemas, carinhoso, bom nível social. Júnior, seja bem-vindo ao nosso podcast. Apesar de toda a brincadeira, gente, o Júnior é muito sério, muito legal, muito bacana, bonito mesmo para quem está assistindo pelo YouTube. E ele vai contar, a gente vai bater um papo bem legal sobre essa questão aí que, assim, a gente tem que defender muito essa causa, porque a gente já avançou muito, né, Júnior? Mas existem muitos problemas por aí, né? Bem-vindo, Júnior. Obrigado pela parte lisonjeira. Mas, sim, a gente tem que evoluir muito ainda, né? Nós demos alguns passos, mas tem toda uma trilha para percorrer aí a respeito dos reconhecimentos igualitários, né? Então, a nossa luta, a nossa briga é diária. Não tem jeito. Certo. Júnior, quando a gente pensa nisso, o que é que você já passou? Você é um cara muito bacana, eu te conheço já há um tempo, e quando eu penso nisso, eu não consigo imaginar você passando por perrengues nessa situação. Mas eu sei que você já passa perrengues por essa situação. O que é que você vê como perrengue? O que é que você sabe que seus amigos passam como perrengue? O porquê que a gente tem que realmente batalhar por esse dia de hoje? A gente tem que batalhar porque a gente vive numa sociedade que prega uma igualdade, mas que não pratica essa igualdade. E eu sou bastante, eu sou um felizardo porque eu sempre trabalhei em áreas de treinamento. Áreas de treinamento são núcleos muito plurais. E eu dei muita sorte nesse sentido. Sempre tive muitos colegas que eram gays, colegas lésbicas, e a área por si só, ela é muito plural, ela inclui muitas pessoas porque precisa capacitar os outros. Então, como ninguém melhor para capacitar do que a própria força das empresas, do que a própria operação da empresa. Então, várias pessoas são chamadas, passam em processos seletivos, então nesse aspecto é muito bom. Só que a gente faz amizade com pessoas de outras áreas, como áreas de TI, como áreas de vendas, como áreas de relacionamento em geral, e são áreas aonde você percebe uma diferença muito grande de postura, né? As pessoas, elas têm que representar um papel. Uhum. E isso é muito forte, por exemplo, em TI, onde as pessoas, onde existe uma cultura implícita uma cultura implícita a palavra não é recriminação, mas a palavra é descrição, né? Você precisa ser discreto se você quiser crescer, se você quiser ganhar destaque nas áreas. Então, eu tenho amigos que são gays, tenho amigas que são lésbicas, que elas têm amigos trans, inclusive, que eles Uhum. trabalham em áreas de TI dessas empresas, mas eles têm que representar um papel, eles têm que ser discretos, eles não podem, por exemplo, dizer que namoram pessoas do mesmo sexo, porque isso pegaria mal Certo. para as áreas.
E isso Então, é um absurdo, né? Pleno isso é um século absurdo. XXI, 2021, nesse momento que a gente está vivendo, isso não encaixa, né? Dentro desse mundo de Exatamente. comunicação, empatia, diversidade. A gente não consegue, se a gente tem uma mente aberta como a gente tem, isso não dá para encaixar, né? Não. É muito comum em mundo corporativo também os clássicos happy hours, né? Você sai com os grupos da empresa para poder tomar uma cerveja, tomar um drink, e essas pessoas elas não gostam, esses colegas eles geralmente não vão, porque se você for, você tem que representar, você tem que estar ali. Não é em toda empresa que você pode conversar sobre o que realmente quer, sobre o que você realmente quer, que você pode dar a tua opinião a respeito de um determinado assunto. E você, no fim das contas, acaba representando um papel ali no meio daquelas pessoas, e isso não é legal. Então, é, né, é muito difícil, mas é um papel, infelizmente, necessário ainda se a pessoa quiser crescer dentro daquele grupo. Entendi. E É um papel de resiliência, na verdade, porque aí depois as pessoas falam, ah, e aquela pessoa é muito fechada, ela que não quer se misturar. Mas, na verdade, as outras pessoas que não deixam ela se misturar, seria isso? mais ou menos isso. Elas, se elas, se elas, por exemplo, se elas se soltarem, se elas conversarem sobre o que elas querem, se elas derem opiniões reais sobre o que está sendo conversado, sobre assuntos que são colocados à mesa, elas podem ser mal vistas, né? Elas podem ser analisadas de outra forma. E dentro do mundo corporativo, pequenos fatos contam. Então pequenos fatos contam, e além disso também a imagem que você apresenta, a imagem captada pelas outras pessoas faz toda a diferença lá na frente. Então, você vai ser sempre o viadinho que deu aquela opinião numa reunião de diretoria. No momento de decidir alguma coisa, se aquele núcleo é um núcleo mais preconceituoso, automaticamente você é blindado. Você não tem mais acesso àquele grupo, ou as suas possibilidades são cortadas, ou alguma retaliação você vai sofrer por você ter sido simplesmente você. Ou seja, quando a gente pensa que muitas das empresas elas estão vendendo a imagem de que elas são abertas, de que estão vendendo diversidade, de que elas estão aceitando todo mundo, mas quando a gente olha dentro, a gente tem essa imagem, a gente consegue perceber que realmente o mundo ainda não está. E aí entra a importância de ter um dia para lembrar as pessoas que a gente precisa realmente considerar essa diversidade. Isso. Considerar que eu tenho que respeitar, né? Uma soft skill muito importante é a questão do respeito. E quando você me fala que você deu uma opinião, essa opinião pode ser muito importante dentro de uma conversa, mas se alguém tem um preconceito ali, passa a ser visto como uma coisa muito ruim e não existe respeito, porque aí daí para frente você é vetado dali para frente. Isso? Sim, é mais ou menos isso. Tá. O respeito é algo pregado, mas ele não necessariamente é praticado, pelo menos não com a íntegra do qual ele precisa ser, do qual ele deveria ser, né? Tem muitas pessoas, eu particularmente, como sempre trabalhei em áreas de capacitação, sempre vi muitos talentos, sempre vi muitas oportunidades nas empresas, e aí você pergunta, né? Eu e os meus grupos, a gente sempre se perguntava por que tal pessoa não se destaca, mas ela é tão boa, mas ele é tão competente, ele é tão esforçado, por que essa pessoa não cresce? E muitas vezes, por que uma outra, que a gente, repito, que a gente é de área de capacitação, a gente sabe que a outra pessoa não tem um bom resultado, não tem um bom desenvolvimento em determinadas áreas, ela geralmente se destaca.
porque às vezes ela entrega alguma coisa que estão procurando. Ela entrega uma competência mediana com uma imagem, com uma aparência, vamos dizer assim, que vende mais, que é mais interessante para a empresa, que comunica melhor o que a empresa quer. Entendi. E isso, aí é onde, por que eu estou linkando isso com respeito? Porque quando essas pessoas tentam crescer, quando essas pessoas tentam, pedem a oportunidade, é dito para elas que elas podem ser quem elas são. É dito para elas que as empresas respeitam, que a postura dela vai ser respeitada, é, apesar dela ser daquela forma. Então, tem muita coisinha pequena que é utilizada para poder reduzir as pessoas. Isso é E um viés inconsciente, né? é um Esse viés inconsciente. apesar de. Não existe apesar de. Você é o que você é e você tem que respeitar da forma. Não é, ai, você é meu amigo apesar de. Não existe. Você é meu amigo ou você não é meu amigo. Não existe apesar de. Certo? Exato. É uma empresa que olha e fala: olha, eu vou te aceitar apesar de. Não existe apesar de. Isso é um viés muito inconsciente, ou consciente em alguns casos. Tudo bem, a gente sabe que algumas pessoas até fazem dentro desse inconsciente, porque talvez tenha crescido com uma geração que não trabalhou aquilo direito, mas hoje já não dá mais para falar apesar de. Não existe apesar de. Ou você é ou você não é, né? Ou você aceita ou você não aceita. Então, esse tipo de frase não dá para ser aceitado, certo? Sim, sim. E, assim, o que eu queria te perguntar, quando a gente pensa nisso tudo, é uma questão de colaboração. Eu acho que hoje vocês, e eu vejo isso muito, né? Vocês têm um network muito legal porque vocês conseguiram se ajudar, né? Vocês fazem um network muito legal, né? A gente conseguiu fazer do limão uma limonada. Então, essa questão do networking é muito importante, porque apesar, né, novamente, Uhum, apesar do cenário, a gente se ajustou em alguns pontos e a gente pegou a questão para o nosso favor. Então, na prática, é mais ou menos assim. Então, tá bom, já que querem que nós desempenhamos um papel, já que querem que a gente desempenhe um papel para crescermos, então, beleza, a gente vai desempenhar esse papel, só que a gente vai trazer outras coisas juntos. Tudo certo? É mais ou menos uhum. isso. Sim, Então, hoje a gente tem ganhado notoriedade, a gente tem conseguido vencer algumas barreiras, transpor algumas barreiras por causa disso. Então, a gente fala, beleza, empresa, você quer que eu entregue menos da minha aparência? Eu vou te entregar. Só que eu quero que você, lá na ponta, você defenda a causa, que sim. você contrate mais pessoas, que você participe de programas inclusivos, que Uhum. você respeite mais a, a todos de uma forma igual, Esse entendeu? Então, processo assim, de diversidade, né? exatamente, o processo de diversidade. Então, assim, não é o mundo ideal? Não, são as ferramentas que a gente tem. É claro que isso eu não estou falando de uma forma, não posso falar por todos. Existem empresas que são super inclusivas. Eu dei a sorte de trabalhar, minha última experiência é uma empresa muito inclusiva, tem políticas incríveis, igualitárias e que funcionam muito, mas não foram todas. Sim. E minha rede, você sabe, é muito grande. Então, isso, infelizmente, o oposto ainda funciona. Ainda tem muita empresa que restringe, que não respeita a postura dos outros, mas diz que sim, para poder ficar bonita no mercado, na mídia, e até para os seus próprios acionistas. Uhum. E, mas o nosso dia a dia é sempre fazendo do limão uma limonada. Entendi. É, nos, cedendo um pouquinho para poder avançar, mas ao mesmo tempo condicionando isso a uma outra questão. Certo. E assim a gente vai seguindo, porque como nós dissemos no início, como a gente falou, enquanto existir alguém que negue a igualdade, precisa existir os dias, os feriados,
que defendam, que manifeste, que grite pela igualdade, pelos direitos nossos e assim por diante. Essa questão do dia, né? O pessoal, para quem não sabe, o dia 28 de junho, ele passou a ser celebrado como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, pela questão, existia um bar em Nova York que se chamava Bar Stonewall, e nos anos 60, e a polícia sempre ia até esse bar e ela era muito truculenta com os frequentadores gays e lésbicas que iam nesse bar, até que no dia 28 de junho de 69, os frequentadores do bar resolveram, né, fazer a revolta de Stonewall. Eles enfrentaram a polícia e a partir daí, a partir de 1970, todos os frequentadores, todos os gays e lésbicas de Nova York, enfim, do mundo inteiro, começaram a celebrar aquele dia por se libertar, por poder manifestar o que eles já faziam e o que eles podem celebrar. E daí para frente, o 28 de junho virou um dia tão importante. E é o que o Júnior está falando. Quando a gente pensa que a gente tem que ter um dia para celebrar isso, para manifestar, para falar desse orgulho, é por conta disso. Porque, na minha concepção, todos somos iguais. Mas enquanto as pessoas não pensam igual a mim, igual a ele, igual a todas as pessoas que eu conheço, não dá para passar em branco. Porque as pessoas em si, existem a meia dúzia que acha que é diferente, acha que é superior, né, Júnior? Quando a gente estava falando, acha que é melhor, não sei por quê, o que passa na cabeça. Então a gente vai ter que brigar. A gente vai ter que ir até o fim, olhando e falando assim, não, olha, tá aqui. E eu tenho que falar, vocês trabalham muito bem. Aliás, vocês não fazem do limão uma limonada, vocês fazem praticamente uma Schweppes, né? Porque, vocês fazem o trabalho de vocês, é super bem feito. Geralmente, se tem alguém trabalhando com vocês, pode tomar cuidado, porque vocês vão tirar do lugar a pessoa. Vide o querido Paulo Gustavo, que infelizmente não está mais aqui, aliás, por incompetência de alguém que, né, desculpa aí, que não fez o que tinha que ter feito, né? Então, vamos pensar assim. Júnior, na faculdade, você teve problema? Não, Fez mas design, na né? faculdade eu fiz design de produto no Mackenzie. Uhum. Mackenzie, como todo mundo sabe, é uma universidade presbiteriana, bem tradicional, bem Caxias, Uhum. mas não tive problemas, porque dentro da universidade eu ainda tinha uma outra postura. Infelizmente, na época da universidade, a minha postura era não demonstrar que eu era gay, então não falava para as pessoas. Tá. Eu tinha colegas que eram gays, que já falavam para as pessoas que não tinham medo, mas eu ainda tinha medo de retaliação. Tá. Eu ainda tinha medo de retaliação. Por quê? Porque eu era bolsista, porque eu era de família, eu sou de família evangélica, e Tá. porque eu já precisei conversar com pastores da igreja lá dentro para conversar sobre os programas, para entender como funcionavam alguns programas de bolsa, enfim. Então, eu sempre sofri medo, sempre fiquei com muito medo de retaliação, de alguma de alguma de algum olhar torto, de algum professor que se comunica com outro, que fala, olha, aquele cara ali ele é gay, então, tipo, ele é viado, como fala na prática, e tipo, né? Então, assim, você não sabe o que pode acontecer. O Sim, preconceito ele pode vir de todos os lugares. Ele certo. pode vir desde o colega que vai falar para o outro, até o professor que nota e te trata de uma forma diferente, até de cima e assim por diante. Então, para não sofrer esse tipo de questão, eu não falava. Eu tinha Certo. 25 anos de idade. Era uma outra Uhum. cabeça ainda, eu não pensava como agora. Certo. Enfim, Certo. E como é que foi contar para sua família? eu não contei para minha família necessariamente, eles foram percebendo. Eu até brinco que eu e meu irmão também é gay, a gente adotou duas posturas diferentes. O meu irmão ele tem a necessidade do protesto, né? O meu irmão ele optou por contar.
E eu optei por não contar. Eu não quis ter esse estresse com a minha família. Já sabendo da família evangélica, eu quis sair de casa para viver a minha vida. E depois, eles vendo qualquer coisa, eles perceberem, essa é a minha vida, está tudo certo. Já o meu irmão, ele quis falar. Então, o meu irmão, ele foi pelo caminho mais conhecido. Ele falou, ele conversou com os meus pais, ele disse, olha, essa é a minha vida, eu gosto de viver dessa forma. E a minha mãe, claro, não soube lidar muito bem no início com isso. Ela demorou um tempo até entender, até isso ser absorvido por ela. E agora, hoje é muito mais tranquilo. Mas a minha postura, eu percebo que na minha experiência, na minha família, a minha postura foi é, a que causou menos impacto. Mas eu sei de famílias que a postura do meu irmão, por exemplo, causaria menos impacto. Então isso é muito relativo. Eu acredito que isso é muito relativo. O que importa é a gente não ficar na zona de conforto. É a gente não ficar parado. É a gente não deixar de viver quem nós somos Você tem e viver a que nossa vida. viver a sua E vida, assumir. E assumir isso. certo? Você hoje, por exemplo, você acha que você sofre desrespeito de pessoas em geral, do seu ambiente ao redor? Sem dúvida, sem dúvida. O desrespeito ele existe. Se eu colocar uma roupa mais, é, vamos dizer assim, mais colorida, óbvio que vai causar. Eu, por exemplo, eu tô gravando contigo, eu tô aqui em Brasília. E aqui em Brasília, Ele as não foi para a pessoas, CPI, tá, gente? Só para deixar bem claro, ele não foi convocado para a CPI. Continua, Júnior, por favor. eu tô ileso, eu tô limpo, eu tô limpo. É, aqui em Brasília, tem uma comunidade evangélica muito forte, muito grande. Então, eu percebo que a cidade propriamente dita, ela restringe algumas posturas que São Paulo, por exemplo, já são um pouquinho mais toleradas. Então, eu vejo que os casais gays aqui, eles não, eles têm muita restrição com carinhos, com gestos assim de um com o outro na rua. Coisa que em São Paulo, por exemplo, é um pouco mais tranquilo. Você percebe isso mais aberto em São Paulo. Você percebe a sociedade um pouco mais receptiva para isso. Aqui não. Mas eu não estou falando só lá dentro da cidade de Brasília. Eu estou numa região aqui, eu estou numa cidade fora da cidade central de Brasília, Está no mas satélite. que é de um nível médio alto, tá? Estou aqui em Águas Claras, mas por mais que o público seja o mesmo, aqui as pessoas se comportam de uma forma um pouquinho mais restrita do que dentro da cidade de Brasília. E assim por diante. Mas, no geral, mesmo na cidade de Brasília ou aqui, em relação a São Paulo, as pessoas são mais contidas. O gay é mais contido. A lésbica é mais contida. O negro, ele é mais discriminado. Então, você Estamos falando percebe na prática. capital do Brasil e a gente não pode. Gente, a gente está no século XXI e as pessoas entenderam por que é importante ter um dia para lembrar todo mundo que não pode ter preconceito, que tem que ter diversidade, que tem que ter um pensamento crítico sobre isso, que a gente tem que falar. Quer dizer, você está aí em Brasília, você foi passar um final de semana tranquilo e você não pode sair na rua da forma que você quer porque as pessoas vão te olhar. Meu Deus, que planeta. Júnior, que mensagem você tentaria passar para essas pessoas? Não sei, né? Porque a gente tenta passar uma mensagem para essas pessoas que todo mundo é igual, mas não sei. Existe, será, alguma coisa que a gente possa falar para essas pessoas que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Aliás, muito obrigada, sempre. Sempre mesmo. Né? Meu olho até enche d'água, gente. Mas assim, será que a gente tem uma mensagem
né? De verdade, para essas Ao pessoas contrário. entenderem que, poxa vida, não tem diferença. O amor não importa para quem você vai dar seu amor, se é mulher para mulher, homem para homem, não importa, né? Que a gente ama, né? E pronto, e que é o amor. Uma forma de amar diferente, ou não é diferente, é amor. Que mensagem você passaria para essas pessoas? Eu acho que a única mensagem que eu posso deixar, na verdade, você já deixou. É, acho que independente de amar outra pessoa, se ame. Se ame em primeiro lugar. Se você se amar em primeiro lugar, se você ouvir o seu coração, você vai saber o que fazer. Porque cada pessoa tem uma criação, cada pessoa tem uma instrução, cada pessoa tem uma bagagem de vida. E eu também não posso falar para a pessoa que é uma pessoa mais discreta, saia na rua, grite. Deveríamos, claro, é uma questão, antes de mais nada, social e também política. É o que nós deveríamos fazer para poder todo mundo ouvir. Sair na rua, gritar, mas cada pessoa é uma pessoa. Então, se ame. Se você se amar em primeiro lugar, você vai saber o que fazer. Se você se amar, se você se aceitar, se você se respeitar e você respeitar o próximo, se você tiver empatia com o próximo, você vai saber o que fazer. E você vai encontrar força em você para, se tiver que sair na rua e brigar e gritar para as outras pessoas, você vai fazer isso. Se você se identificando, se amando, você perceber que o teu lugar é só compartilhando as informações, dando força, dando suporte para os grupos que estão fazendo isso, você vai fazer. É porque Se eu acho você que é uma autoempatia, né? A partir do momento que você tem uma autoempatia, você consegue ser empático. Eu acho que o grande problema dessas pessoas é que elas não conseguem se amar, né? Então elas não elas não conseguem conseguem amar se amar, o próximo. elas não conseguem se amar. Elas não conseguem se amar e além delas não conseguirem se amar, elas não aceitam que os outros se amem. Então, a partir do momento que você não se ama, você não aceita o amor dos outros. Então você tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade com o amor dos outros, com a identificação de amor que a sociedade, que o vizinho tem, que o amigo, que o colega tem, que o cara que está andando na rua tem, que o cara que está sentado no café, na livraria, tem, com a manifestação de amor que ele possa ter por outra pessoa. Então, esse é o grande problema. Então, eu tenho essa postura que é um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, a respeito disso, porque para mim é muito importante. Não basta a gente criar um movimento cego. A gente precisa ser consciente do que existe, do que nós somos, de como a gente pode transformar o mundo a partir do amor. É, eu acho que é um dia para celebrar. Amanhã, além de celebrar o orgulho, eu acho que é um dia para celebrar o amor. Exatamente isso. É exatamente isso. Porque como diria o Lulu, toda forma de amor, né? Toda forma de amar Toda mesmo. forma de amar. Toda Toda forma de forma amar. de amar. É toda forma de amar. Viva toda forma de amar. Viva toda forma de amar. Então, Júnior, toda forma de amor é válida. E sim, para a gente ir terminando, como é que a gente pode pensar numa melhor forma de empatia para a gente celebrar esse dia tão importante? Eu acho que eu acho que a melhor forma da gente ser empático, claro, a gente falou de amar, eu acredito que quando você se ama, você naturalmente, você entende que cada um tem o seu espaço. Cada pessoa é uma pessoa. Assim como nós somos, basta a gente olhar para a gente. Nós não somos um universo cheio de informações, cheios de bagagem, cheios de histórias legais e não legais. E olha o quanto de gente a gente impacta.
impacta. A gente pode parecer que não, mas olha o tanto de gente que a gente impacta com as nossas vidas. Apenas existindo, né? E Comunicando, né? Existindo e se comunicando e criando essa corrente global exatamente, de pessoas que a gente cria. exatamente. Olha o tanto de gente que a gente impacta, né? Então eu acho que a melhor lição de empatia que a gente pode ter é pensar que se a gente é pensar em como que a gente pode impactar da melhor forma possível as outras pessoas. Se sem pensar nisso a gente já impacta muita gente, imagina se a gente parar para pensar dessa forma, para para entender que amar transcende tudo isso, né? Que cada pessoa com o seu universo, ela tem direito de amar do jeito que ela quer, do jeito que ela é. Se ela é conservadora, tudo bem. Se ela não é conservadora, tudo certo. Se ela gosta de mostrar para as pessoas, tá tudo certo. Se ela não gosta de mostrar para as pessoas, tá tudo certo. Cada pessoa é um universo e toda forma de amar funciona. E toda forma de amar existe. E a gente precisa cultuar isso. A gente precisa levar isso para frente. Né? Eu acho que quando a gente vai voltando, sem querer, mas voltando já ao ponto, que a partir do momento quando a gente entende que o amor é o pilar de tudo isso, as coisas vão começar a funcionar. Porque a gente vai deixar de olhar para nós mesmos e para nossa bolhazinha, né? A nossa bolha, ela encosta numa outra, sempre tem alguém próximo. A nossa bolha, eu paro para pensar sempre, eu penso por mim, né? Eu sempre penso que a minha bolha encosta na bolha de alguém. E qualquer movimento que eu faça, né, pode empurrar a bolha do outro. A gente cria um Então, people chain, né? E a gente vai criando uma grande bolha. e a gente cria uma grande bolha, né? E a gente não pode sair, por exemplo, eu vou empurrar todo mundo. Se a gente empurrar todo mundo, vai rolar um movimento. É, eu sempre penso isso porque é, eu tenho a minha postura de amar, eu tento amar do jeito que eu me conheço, eu me perdi agora. Tudo bem. Total, O total, importante, total, o total, importante, sabe o que que é? total, A gente total, tem que gente. ter, a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter orgulho. Eu acho que além do LGBTQIA+, mas a gente tem que ter um orgulho nosso próprio. A gente tem que ter empatia pelo próximo, porque a gente tem que saber escutar o amor do outro, né? Porque a empatia, a escuta, a gente não tem que ter vergonha de ser feliz, porque a vergonha, ela é Jamais. um blackout. Eu acho que quando as pessoas se envergonham, elas bloqueiam a empatia. Então, muita dessa, Exato. ai, que vergonha. Não, para de falar, ai, que vergonha. Seja Não. feliz. A Seja felicidade, você. então, a felicidade traz essa empatia, traz essa escuta aberta. Então, se alguém precisar conversar, né, conversa, abre, né, sai, conte os seus sentimentos, porque daí você tem um respeito do outro e você faz amigos e você conhece mais pessoas e esse people chain ele vai abrindo, vai crescendo e quem sabe um dia a gente consegue ter um dia que a gente não precise mais ter que ter um dia para celebrar, porque todo mundo vai conseguir entender que todo mundo é igual, né? Todo mundo se ama Sim, do mesmo e que jeito. sim, e todos nós somos iguais, mesmo isso não é teoria, nós somos realmente iguais. Eu não Ninguém consigo. tem que ser vergonha, ninguém tem que ter vergonha de quem é, ninguém deve se restringir, ninguém deve colocar nada diante daquilo que você é. Não, a autora, E nem permitir que outras pessoas coloquem. E nem permitir que outras pessoas coloquem. eu sou muito fã da autora Brené Brown, a gente trabalha muito com ela aqui na Vamos Bater um Papo, e ela fala, a vergonha é um bloqueio para a empatia, então a gente tem que parar com a vergonha, a gente tem que ser feliz, e o ser feliz, o amar, ele é a porta da empatia e de entender tudo isso, entender que nós somos iguais, que todo mundo é a melhor forma de amar, né? Sim, é bem isso. É Júnior, isso eu aí. queria te agradecer.
Muito obrigada. Curta Obrigado a o você. seu 28 de junho, como todos os outros dias. Como você curtiu o seu 18 de junho? 18 de junho foi aniversário do Júnior. Quem quiser mandar feliz aniversário para ele, pode mandar mensagens para ele ainda. Tá? Mas o junho está sendo um mês muito especial para o Júnior, né? Júnior, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a todos. Foi um prazer imenso. Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Se você curtiu esse podcast, não esquece, deixa seu like, curta, se inscreva, compartilhe. E desde já, muito obrigada, Júnior. E olha, muito respeito acima de tudo, pessoal. Muito respeito, muito amor, nada de vergonha, muita empatia. E vamos ser felizes, né? É E isso vamos se aí. amar. Vamos se amar. Vamos nos O amar. importante é isso. Vamos se amar. Pessoal, É um isso. grande beijo. Até o próximo episódio. Valeu, Júnior. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Obrigado. beijo. Beijo.